Paz do Senhor, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Que alegria ter você aqui conosco, você que já faz parte do canal, você que ainda não faz. Para nós é uma alegria muito grande receber você aqui. Este mês estaremos tratando a respeito do tema chamado vaidade. Esta é a série que começamos já na semana passada, trazendo o conceito de vaidade, onde entendemos que vaidade é o que é vazio, o que é fútil, o que não produz nada. E nessa semana queremos tratar um pouquinho a respeito de quem foi que colocou a criação em cativeiro. Então, vamos ao tema. Então, muito bem, vamos lá. Semana passada estivemos tratando a respeito de definindo vaidade. E nós descobrimos que vaidade é o que é vão, o que é inútil, fútil, sem valor. Então, uma vez que nós entendemos isso, nós passamos a entender um pouquinho mais o que o apóstolo Paulo está falando em Romanos capítulo 8, versículo 20 e versículo 21, onde ele aponta o que Deus já tinha planejado. Olha só, toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Quando o apóstolo Paulo ele apresenta toda a criação, é toda a criação mesmo, tudo que Deus criou, inclusive nós, né, os animais, os astros, terra, água, tudo, né, que tem um prazo de validade, está sujeito a esta vaidade. Agora ele diz aqui não por vontade própria. Por que não por vontade própria? Porque uma vez que Adão, o primeiro Adão, ele peca, ou seja, ele desobedece a Deus, ele entra numa condição de morte. E entendemos que esta condição de morte todos nós também viemos. Todos aqueles que nasceram também vieram. E foi necessário que Deus enviasse seu Filho unigênito para que pudéssemos sair desta condição de morte e viver a vida a qual o Filho veio inaugurar. Uma nova vida em Cristo. Sairmos da condição do pecado, da morte, da escravidão e estarmos posicionados na vida. Então, quando nós olhamos para esta verdade aqui, que não por vontade própria, significa sim que todos, sem exceção, vieram nesta condição. Ou seja, foi submetido por Deus, né? Uma vez que ele inaugura a vaidade através da desobediência de Adão. Há uma existência fútil, né? Nós já vimos na semana passada, inclusive, que Salomão ele fala sobre isso, vaidade de vaidades, né? Ou seja, tudo é vaidade. Ele entende que tudo que ele está fazendo, todo o resultado cai no mesmo, é morte. Tudo vai dar no mesmo. Não tem mais nenhuma importância. Porém, claro, ele não fica nesta condição apenas porque ele aponta para algo novo da parte de Deus também. Isso aí nós vamos ver um pouquinho para frente, tá bom? Mas seguindo aqui o texto que o apóstolo Paulo está nos falando, na esperança de que, com os filhos de Deus, aqui cabe para nós hoje, uma vez que entregamos a nossa vida a Cristo e estamos do outro lado da cruz, estamos sendo ministrados agora por esta vida e somos representantes do Filho de Deus nesta terra, nós somos agora os representantes desta liberdade para uma geração cativa. Nós agora temos o selo, né, a validação da parte de Deus, ao qual ele tem a esperança de que possamos realizar nesta geração algo que promova a liberdade daqueles que estão cativos. Nós precisamos realmente tomar posição daquilo que nós somos. Nós precisamos tomar a nossa posição de filhos, né, a responsabilidade que temos de estarmos promovendo a vida de Cristo nesta terra. E aqui entra a esperança, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Você já entendeu que a decadência que escraviza é a morte, é o pecado, é a desobediência, é a condição a qual estava toda a criação. Então aí entra neste cenário a vida dos filhos de Deus. Entra neste cenário a vida daqueles que vão promover esta palavra que liberta, esta vida que liberta, que é Cristo.
Então, o apóstolo Paulo aqui ele deixa claro, né? Quem foi que sujeitou a criação à vaidade? Sim, foi Deus. Ah, mas Deus é amor, Deus é paz, Deus é bondoso. Claro que tudo isso aí nós sabemos que Ele é, porém Ele é justo. Ele diz que se comer, certamente morrerás. Então, amigo, estamos todos nós nesta condição. Quando saímos desta condição? Quando entregamos a nossa vida a Cristo. Entregando a nossa vida a Jesus Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura, passamos a ter toda a bênção e a graça a qual Ele tem para as nossas vidas, né, e possamos de fato vivê-las enquanto estamos aqui e também na eternidade. Veja que em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eis aqui a decadência e que a escraviza. Eis aqui onde está a decadência, né? A morte. Todos pecaram, ou seja, destituídos estão da glória de Deus, né? Então aqui o apóstolo Paulo, ele aponta para nós, neste versículo que estamos lendo de Romanos 8, 20 a 21, ele aponta aqui todo o plano de Deus. Sim, ele aponta que foi ele sim que inaugurou a vaidade, porém ele também é o mesmo que vai tirar-nos desta vaidade, né? Estaremos tratando a respeito disso aí. Porque se a criação foi sujeita à vaidade, isso inclui cada um de nós também, o homem natural. Então, se nós pensarmos um momento um pouco sobre isso, né? O autor aqui, ele aponta o pior problema da criação. E qual é o pior problema da criação? É estar morto. Qual é o pior problema da criação? É fazer e não ter resultado. Qual é o pior problema da criação, como diz Salomão? Olha, tudo é vaidade, não tem o que se fazer. O resultado sempre será o mesmo. Então, o Senhor está nos apontando, nos alinhando com este texto, nos levando a pensar um pouquinho. Nós precisamos, de fato, sair desta condição de vaidade, que entramos não voluntariamente, mas sim por uma condição de pecado do primeiro Adão, e agora estarmos inseridos no segundo Adão, ou seja, na vida de Cristo, que nos foi inaugurada também. Nós não estamos hoje somente debaixo da jurisdição do pecado. Existe agora a jurisdição da graça, existe agora a jurisdição em que o amor se inaugura. Né? Essas coisas espirituais, queridos, nós não conseguiríamos trabalhar com elas de forma natural. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 até o versículo 14, fala exatamente a respeito disso, que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, e as coisas naturais do homem natural se discernem naturalmente. Então, se queremos entender estas coisas, nós precisamos estar inseridos no Espírito, na vida do Espírito, para que isso seja verdade para nós em todos os âmbitos, né? Então, tudo que o tempo irá consumir, ou seja, tudo que tem um prazo de validade, é vaidade. Tudo que tem prazo de validade, né, em que em algum momento vai se consumir, isto é vão, é vazio, é sem vida. Então, portanto, nós olhamos aqui para este texto e vemos qual é o cativeiro que Deus posicionou toda a criação. O cativeiro é a vaidade. Porém, não se assuste, nós não vamos permanecer nesta vaidade, cabe a cada um de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, porque é o que a palavra de Deus nos fala, uma vez que estávamos mortos, em Cristo recebemos vida e vida em abundância. Agora é tempo, meu irmão, de nós nos posicionarmos. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, nos fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Também, em Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou seja, estando nós ainda debaixo de vaidade, do que é vão, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Queridos, que nós possamos, então, desenvolver, condições, promover condições para que outros possam sair deste cativeiro e se tornarem livres no Senhor. Que possam estar realmente livres do cativeiro da corrupção, livres do cativeiro da vaidade e possamos estarmos vivos em Cristo, porque Ele nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. Tá bom? Fiquem na paz, um forte abraço a vocês e nos vemos na semana que vem.